Fala, meus amiguinhos do Futeclips, muito bem-vindos aí ao canal. Nesse vídeo nós vamos conferir mais um vídeo aqui do Cortes Galvão Bueno, né, do canal GB, do podcast lá do Galvão. E o título do vídeo é o seguinte: a minha geração treinou errado durante muitos anos. O convidado é o Ronaldo, o Fenômeno. E vamos logo conferir essa brincadeira aí. Troca de janela, like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1. Lau. Ronaldinho fica pra história. E você quase que você não foi Ronaldinho na Copa do Mundo 2002. A propósito, na thumb estava escrito assim: o Luxemburgo falou, : Ronaldinho acabou. Vamos ver aí qual é dessa brincadeira. Porque quando o Luxemburgo convocou o Ronaldinho Gaúcho, ele veio pra mim, com a liberdade que tem comigo, ele disse assim: ó, o Ronaldinho acabou. É metido ele, né? O Ronaldinho acabou. Porque agora Ronaldinho é esse aqui, que veio do Sul. O outro é Ronaldo. Eu falei, pra você. Pra mim, ele vai continuar sendo o Ronaldinho e o outro vai ser o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho devia pagar um dízimo aí por causa do nome dele, que ficou... Brincadeira, adoro. Beijo, Ronaldinho Gaúcho. Grande pessoa. Grande, espetacular. Mas o Ronaldinho, depois teve que terminar, mas era gostoso, cara. Era tão bom falar. Você era um espetáculo. Você tem noção exata da importância que você tem na história do futebol mundial? E começou porque em 94 tinha o Ronaldão, né? O zagueiro do São Paulo, que manda um abraço também. Faz muito tempo que não vejo, mas sei que ele tá bem. Lembro com muito carinho dele. E aí você começou com o Ronaldinho e eu não consigo fazer o R que você... O Ronald, e na camisa do Ronaldão tava escrito Ronaldão mesmo. E na do Ronaldo tava escrito Ronaldo. Ele não era conhecido como Ronaldinho. E ele nem entrou na Copa também, então isso aí foi vir depois, né? E eu me recordo que o Ronaldão, nos álbuns de figurinha da época lá, com ele com a camisa do São Paulo, etc., inicialmente nos álbuns o nome dele tava lá. A foto dele lá, posando, e escrito embaixo, Ronaldo. Mas teriam 2 Ronaldos na seleção. E o Ronaldão é um cara grande, corpulento, zagueiro. E aí os caras decidiram que o Ronaldo zagueiro seria chamado de Ronaldão e esse daí seria chamado de Ronaldo. Depois ele acabou se chamando de Ronaldinho, etc. Faz aí. Você fez no meu documentário. Você fez no meu documentário. Experimenta fazer aí. Ronaldinho. Tá bom, tá legal. Só falta você querer que eu vá jogar futebol e você venha amarrar. Também, não dá. Mas, Galvão, minha vida inteira eu me dediquei pra ser o melhor que eu podia ser e conquistar o mundo, porque eu via futebol e eu só me inspirava em ser o Zico, em ser o Maradona, em ver esses caras assim, e eu queria ser igual a esses caras, assim, determinante, fazer gol, mover multidões. E eu acho que modéstia à parte, eu consegui trilhar um caminho bacana. Quem era teu grande ídolo? Vai, vamos dizer assim. Porque o Ronaldo, aqui, né? Ronaldo Nazário, ele começou no São Cristóvão. O Igor botou aqui, mas não preciso nem olhar. Quer ver se eu errar, você fala. Ele começou no São Cristóvão. No São Cristóvão foi pro Cruzeiro. Fez um gol no Cruzeiro que entrou pra história. O uruguaio, o goleiro que tinha sido do Santos, soltou a bola. É que ele tava no Santos. Rodolfo Rodrigues. No Bahia. Bahia. Eu não sei o que ele fez ali, e botou a bola de lado e pra falar qualquer coisa, você tocou a bola pra dentro. Mas o São Cristóvão foi pro Cruzeiro, do Cruzeiro pro PSV, do PSV pro Barcelona, do Barcelona você foi do Barcelona, foi pra Inter de Milão, da Inter de Milão foi pro Real Madrid, do Real Madrid foi pro Milan, do Milan foi pro Corinthians e esse tempo todo a seleção brasileira. É um espetáculo. Mas quando você estava no São Cristóvão, antes de ir pro Cruzeiro, um grande clube brasileiro, hoje o seu Cruzeiro, você é dono do Cruzeiro, quem era seu ídolo, seu grande ídolo? Que você, ali no São Cristóvão, você diz assim, cara, eu quero brilhar no futebol, como você disse, mexer com multidões. Quem que você tinha na cabeça? Essa pergunta é muito fácil. Zico, Galo, Galinho sempre foi a minha grande inspiração.
e me ajudou muito também, porque eu me inspirei realmente em tudo que ele fazia, em como ele se comportava, em como ele andava, como ele melhorava, né? Eu lembro até hoje uma coisa que foi fundamental na minha carreira, uma reportagem no Globo Esporte. Eu era muito novinho, eu tinha menos de 10 anos, e é uma coisa que marcou na minha memória, que foi ele dando entrevista, dizendo como ele tinha melhorado os fundamentos com a perna esquerda, que era algo que ele tinha dificuldade no início da carreira dele. E aí ele explicou e ele mostrou na reportagem do Globo Esporte que ele ficava tocando na parede com a perna esquerda o dia inteiro, não tinha nada para fazer, ele ia para a parede. Olha só. E eu vi aquilo e eu comecei a fazer exatamente igual o que o Zico mandou, falou. Você também ali. tinha dificuldade com a perna esquerda? Tinha muita dificuldade com a perna esquerda, não servia para nada, era só para acompanhar na corrida mesmo. Apoiar para bater com a direita. Apoiar para bater. E aquilo entrou assim. Não é que nem hoje em dia que tem tanto informação, vídeos, tutoriais e tal. Antigamente você acompanhava o que eles falavam na televisão para poder, né? Não tinha livros assim para a gente estudar sobre futebol. E aquilo mudou a minha história, mudou porque eu fiz 150 gols com a perna esquerda. Olha só, cara. Quantos gols você fez na vida? Tem 600. Várias contas aí, oficiais e usa a mais alta. Mas a mais alta eu acho que é 600 e pouquinho, 610, alguma coisa assim. Temos que entender o tempo em que ele ficou parado por causa que é um assunto que a gente vem já, 4 anos, da terrível contusão, da superação. Então, é o número... Cento e quanto de perna esquerda? 150 gols de perna esquerda. Que mal servia para andar. Que mal servia para andar, exatamente. Né? E foi o diferencial na minha carreira, porque... Errei, ele falei 600 e pouquinho, 414 gols. É uma contagem que o pessoal considera como oficial, mas nessas contagens oficiais que o pessoal faz lá fora do Brasil, a maioria não conta gol em estadual, em certos tipos de amistoso e etc. E eu tava muito na cabeça a quantidade de jogos. Enfim, acabei me confundindo, mas também não sou uma enciclopédia, diga-se de passagem. Na hora de partir para cima do zagueiro, o zagueiro não sabe para onde você vai, né? Muitas das vezes eu usava esse recurso de ir para a esquerda e finalizava, aquele chute cruzado e tal. Quando enfiava uma bola, a partida dele, as 3 primeiras passadas, o zagueiro já entrou para a história. Já não chegava mais. E aí, quando o goleiro saía, você dava aquela balançada de corpo e saía para a direita ou para a esquerda e acabou, porque também só ficava o gol na frente. Exato. Sabe o que eu tenho impressão hoje, pensando? Que eu acho que os caras achavam que você ia sair sempre para a direita, você saía para a esquerda e era o tapinha de esquerda que você fazia o gol. Talvez eles pensassem, tem não outras sei. estatísticas. O que você fazia pro goleiro cair para um lado e você sair para o outro? Eu esperava até o último momento e ele me entregava o caminho que eu tinha que ir. Agora, como dono de clube, e algumas das situações acontecem com o meu time e meus centroavantes chegam na cara do goleiro e perde o gol. E aí eu desço no vestiário e vou trocar a ideia e eu falo, cara, tenha mais tranquilidade, leva até o limite, ali faz uma pequena finta, o goleiro vai te dar o caminho para você definir melhor. E aí a resposta que eu tenho sempre mas isso é fácil para você é o fenômeno, né? Mas na minha cabeça isso é muito simples mesmo, porque eu tive essa situação e eu adorava essa situação de mano a mano com o goleiro, porque era a situação que eu ficava mais confortável também. E eu acho que você chegar ali na frente, você ameaçar uma coisa, depois esperar decidir de acordo com a reação do goleiro, é a melhor saída você estar de frente pro goleiro. E muitas das vezes o centroavante se apavora e ele quer definir antes, quer definir longe do goleiro, a 2, 3 metros, enfim. Eu nunca vi você fazer isso. Eu nunca vi você entrar sozinho no lance e dar uma porrada, a bola explodir em cima do goleiro. Não, possivelmente eu tenha feito, mas eu não vi. A grande maioria das vezes... Se você fez, eu não vi. A grande maioria das vezes eu tentava driblar ele, porque para mim era mais fácil. E eu sempre fui muito rápido, né? Hoje em dia todos os atletas são rápidos. Antigamente... eu era o mais rápido, assim, da minha geração. E eu usava muito esse recurso, né? Minha velocidade. Aquilo era natural seu, né, Ronaldo? Porque, como você diz, o trabalho era diferente de preparação, não tinha aquele estudo todo, aquelas coisas técnicas, de coisa. Porque era definitivo mesmo.
partia que você, nas duas, três primeiras passadas, acabou. O zagueiro já ficou para trás. E aquilo era uma coisa sua... Nesse mundo aqui agora, as duas palavras que eu mais escuto é orgânico e algoritmo. Eu não consegui entender, até agora ainda não consegui entender exatamente o que são essas duas coisas, não. Mas o orgânico é o que sai natural. É isso, mais gente? Genético, Vocês né? são mais desse mundo aqui que é o orgânico, é isso? É aquilo que sai natural? Então, esse negócio era orgânico. Era assim mesmo? Como é que você descobriu isso? Como é que é? Era mais orgânico mesmo. Mas assim, e a preparação física evoluiu Mas o algoritmo muito. não tinha nada a ver com isso, não. A gente não tinha acesso a algoritmo nenhum naquela época. Mas a gente treinou, na minha geração, a gente treinou errado durante muitos anos, Galvão. Ah, é? Muito errado. A preparação física evoluiu muito. Eu atribuo as minhas lesões à maneira errada que a gente treinou durante muitos anos. Olha. Eu acho que, assim, metade da minha carreira eu treinei errado. A partir da segunda metade eu comecei a treinar certo. Isso por quê? Porque antigamente se treinava muito coletivamente a parte física, ou seja, eu tinha todo mundo igual. Todo mundo junto ali, Roberto Carlos, Cafu e tal, correr 10 quilômetros junto com esses caras. Aquilo ali me arrebentava de um jeito que eu sofria na véspera, eu sofria durante, eu sofria depois, porque além de eu não sabia explicar que aquilo não estava me fazendo bem, eu não tinha noção científica daquilo para me dar um resultado. Logicamente, te dá uma condição aeróbica maior, mas, bom, eu fazia 30 sprint, 30 piques num jogo, eu queria fazer 50. E eu tive muitas discussões com o preparador físico durante a minha carreira. Mas depois o tempo veio e a evolução da preparação física mudou e aí... Foi te ajudando. Foi me ajudando, porque eu treinava mais individualizado, mais específico, para ter mais potência, repetição de pique, para ter mais força. E a evolução da preparação física foi muito grande. Hoje a gente vê os times jogando, tu não vê mais aquele 10 habilidoso, mais lento. A velocidade do futebol ficou... Todo mundo é rápido, né? Todo mundo é dizem que veloz. Cara, essa parada que ele tá falando, ele já vi ele em outra situação falando que o Romário foi um cara que abriu a mente dele muito pra isso aí. Porque o pessoal fala muito, o Romário não treinava. Não é que ele não treinava, ele treinava sempre. Eventualmente, raramente ele faltava, mas era difícil. E ele tinha sempre a dificuldade de acordar cedo. Mas quando o treino não era de manhã, ele estava sempre apto para treinar. Só que o que o Romário nunca gostava de fazer era ficar treinando essa parada que o Ronaldo falou aí. Correr 10 km junto com todo mundo, ficar fazendo treino de repetição, de carga de peso, não sei o quê, porque ele sabia que aquilo ali era um tipo de coisa que não servia para nada pro estilo dele de jogo. Então, ele treinava muito, mas ele treinava o que ele precisava, que ele disse que era essa coisa do sprint da explosão, finalização, e é isso. Aí ele até fala, o Romário fala, já vi ele falando, que de repente, se fossem medir, talvez ele treinasse até mais do que os outros, porque ele treinava muita finalização para chegar dentro da área, de fora da área, dentro da área, cara a cara com o goleiro, ou com o goleiro mais distante, dar um chute que fosse perigoso e que tivesse a direção do gol, e não fosse um chute todo errado. Então ele treinava muita finalização, muita. Até gol de falta o Romário fazia de vez em quando. Pra vocês terem uma noção do nível de finalização dele, era absurdo. Precisão extrema. E o Ronaldo já falou que ele via o que o Romário fazia isso. E ficava por isso mesmo, e ele só ir. E o Ronaldo começou a se ligar nessa parada. Porque, não faz sentido você botar... Porque tem treino, por exemplo, o Cafu e o Roberto Carlos precisavam mesmo desse aeróbico pra ir e voltar, né? Que eu acho que isso talvez seja uma coisa que falta nos laterais de hoje em dia. Esse pique pra ir e voltar com qualidade. Tem os treinos de força que os zagueiros têm que fazer, etc. Você não tem que... Na verdade, o clube hoje já fazem isso. Você tem que ter um treino específico para os caras de defesa, um treino específico para os caras de meio de campo, um treino específico para os caras de ataque. Nesse caso do treino físico, né? O coletivo, todo mundo participa, etc. Cada setor tem suas jogadas ensaiadas características, mas essa parte física, o preparo físico de cada setor precisa ser individualizado e dentro do próprio setor, dos atacantes, dos meio-campistas, dos zagueiros, dos laterais, mesmo dentro do setor,
você tem que ter certas individualidades, porque cada pessoa tem um tipo físico diferente, pô. Senão você realmente estoura o músculo dos outros. O jogador passou a correr, sei lá, 3, 4 quilômetros a mais por jogo. É mais ou menos isso? Não tanto a mais em distância, mas em velocidade, né? Eu acho que Intensidade, em né? intensidade, porque antigamente a gente também corria 10, 11 quilômetros. Hoje corre 10, 11 quilômetros, mas em intensidade muito mais alta do que a gente fazia antes, né? Eu dava 20, 30 piques no jogo, hoje de 20 a 30 metros. Hoje um cara veloz, ele dá 50, 60 piques, né, de 20 a 30 metros no jogo. Cara, maneiro esse vídeo aqui, falando do treinamento aí, que realmente quase acabou com a carreira do Ronaldo, isso não é mentira. Ele realmente sofreu muito, conviveu com lesões que, pô, 4 anos parado, quase 5 aí, é coisa pra caramba. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, eu achei ele bem bacana, bem interessante. Se inscreva no canal se não tiver inscrito, acione o sininho da notificação, deixa o like nesse vídeo aí. Aqui na tela com certeza já estão passando outros vídeos daqui do canal, pra você escolher continuar assistindo o nosso conteúdo. Eu recomendo dar uma olhada no título aí dos vídeos, se te interessar. Clica aí e continua nessa maratona. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e